E aí, povo, bom dia. Antes da gente continuar, eu quero ter uma conversinha com vocês sobre a entrega das atividades, né? Tem muita gente que tá demorando e não tá entregando as atividades no tempo correto. Então, por favor, atividade de português, principalmente de português, eu preciso que vocês entreguem no dia que foi estipulado para entrega, tá? Para evitar que vocês se esqueçam e evitar também que a atividade não seja entregue, não seja feita e a aula não seja vista, certo? Eu preciso que vocês façam isso. Então, a atividade de hoje vai ser para vocês entregarem a atividade de redação da quarta unidade, do quarto capítulo, que aí vocês vão ter que fazer as atividades da página 23 a 28. São 5 páginas para vocês fazerem, para vocês me enviarem. Essa última agora é a proposta. Antes de produzir, antes de começar a escrever, vocês deveriam ter tido uma realização de atividades contínuas. Deveria ter feito a primeira parte, a segunda e agora a terceira, mais a produção. E aí a produção ia ficar, vocês iam trazer para mim, ia mandar para mim o texto, eu ia corrigir, mandar, fazer a adequação e aí haver a reescrita. Mas vocês não estão fazendo, infelizmente, né? Então eu preciso que vocês façam as atividades. E voltando para português, deixa eu colocar aqui na página capítulo 5. Então é isso, pessoas, vocês precisam fazer as atividades. Então hoje nós vamos de orações reduzidas, página 97. Então a redação na parte de produção textual é o capítulo 4 todo, página 23 a 28, e as atividades de português é 97, página 97, para as orações reduzidas. Deixa eu ver, 97, orações reduzidas. Vamos lá. As orações subordinadas reduzidas. As orações reduzidas são aquelas que não começam por conectivos e apresentam o verbo de uma forma nominal, isto é, no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Geralmente, a gente coloca essas orações reduzidas em anúncios, né? Ou anúncios ou em textos informativos, porque ela traz algum tipo de anúncio sem mesmo precisar colocar os advérbios, né? Porque aí vocês sabem que as orações normais, elas vêm com conectivos. E além de não começar com conectivos, elas trazem um gerúndio, infinitivo e o particípio. E vocês têm que saber o que é um gerúndio, um infinitivo e um particípio, que eu acho que vocês sabem. E aí as orações reduzidas de gerúndio. Havia alguns alunos que ouviam música. E aí nós temos que ouviam música seria a oração subordinada adjetiva restritiva. E aí nós transformamos em havia alguns alunos ouvindo música, que ouvindo música traz uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida no gerúndio. Porque ao invés de a gente colocar ouviam, a gente reduz e coloca ouvindo, tá? E aí nós temos a mesma coisa, embora estivesse desanimado, não desistiu. Embora estivesse desanimado, tem a minha oração subordinada adverbial concessiva, que aí para transformar ela em uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida, nós temos também que colocar o verbo no gerúndio. E aí vocês vão ter que identificar o verbo também na frase e fazer essa redução. Se tem estivesse, se eu coloco ela no gerúndio, eu tenho que colocar em estando. Então, embora estando desanimado, não desistiu.
Eu reduzo, coloco meu verbo no gerúndio, reduzo ela e ela fica com o mesmo sentido, porém reduzida. Quando ele chegou ao campo, emocionou-se. É a mesma coisa. Tenho oração subordinada adverbial temporal, que aí eu tenho um advérbio de tempo. E aí eu tenho, ao invés de ser chegou, que é meu verbo, né, que está conjugado, que é meu verbo principal, coloco no gerúndio e ficaria chegando ao campo, emocionou-se. Reduzo, porém o significado continua o mesmo. E aí, reduzidas no infinitivo. Vamos lá. Reduzidas no infinitivo. É fundamental que se creia na sua inocência. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. É fundamental crer na sua inocência. É a mesma coisa, aquele mesmo papo. Eu reduzo, porém eu continuo com o mesmo sentido. Ele tinha certeza de que era bom músico. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ele tinha certeza de ser um bom músico. Coloco infinitivo. Infinitivo é a parte mais... eu costumo dizer, como é, meu Deus, eu digo... É a parte mais primitiva do verbo, que é a parte inicial dele. E aí, feche as portas quando você sair. Oração subordinada adverbial temporal. Feche as portas ao sair. Reduzo e aí continua a mesma coisa. Particípio. Quando a partida terminou, a festa começou. Oração subordinada adverbial temporal. Terminada a partida, a festa acabou. A polícia encontrou o carro que foi abandonado. A polícia encontrou o carro abandonado. Reduzo, mas eu permaneço com o mesmo sentido. E assim sucessivamente. E aí, vocês vão fazer também a parte 98 e 99. Será que tem 100? E 100 para vocês entregarem semana que vem. Assim, quando eu tiver aula na sexta, passo uma atividade na sexta e vocês vão entregar na outra sexta, tá? Primeira questão. Assinale o item que indica corretamente a relação dos elementos destacados no período a seguir. Primeiro, parece que quanto mais estudo, menos sei. O que indica? Que relação indica essas partes destacadas? Reduza a oração destacada. E aí vocês vão reduzir a parte. Vão prestar atenção no verbo e vão reduzir de acordo com o sentido dela, certo? Qual é o sentido da frase? Vocês vão ver e vão adequar o verbo no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. Terceira questão. As pessoas não devem dirigir veículos alcoolizados. A oração destacada é reduzida de infinitivo com valor de subordinada. Vocês vão falar. Provavelmente Renata deixou essa parte de orações subordinadas já ditas, não foi? Que pelo planejamento tem até a parte antes da adverbial, se não me engano foi adjetiva. Quais períodos abaixo não apresentam orações subordinadas? Ou orações substantivas, aliás. Vocês vão marcar o X. Quinta questão. No período, quanto mais procurava, mais sofria. Ocorre uma relação de proporção. Assinale a opção em que tal relação não ocorre. Sétima questão. Indique a alternativa em que a oração destacada está classificada incorretamente. Nona questão. Assinale a opção em que a palavra como é usada com o mesmo sentido que é apresentada em. Com um susto ficou brava como a neve. E aí vocês vão dizer qual tipo de contexto aí e vão assinalar a que tem o mesmo sentido, tá? É isso, pessoas. Façam a parte de redação e produção textual e façam essa aqui também, que é importante. Massa! Tchau!